Opa, o pessoal está entrando aí. Show de bola. Boa noite. Boa tarde, não sei. Boa noite, boa tarde. Que bom que o pessoal está entrando. Esperando o Henrique fazer a sua conexão aqui. Hoje a gente vai ter um monte de coisa para falar com relação a números, a gestão. Como é que a gente faz a gestão usando números. Hoje eu tenho certeza que vai ser bem bacana mesmo, bem bacana mesmo. Cadê o Henrique? Deve estar entrando aí. Legal, Ana Paula. Show de bola. Então só aguardando aqui um pouquinho, tá, pessoal? Então já fiz a conexão. Estamos aguardando aqui. Henrique já deve estar entrando aí. Hoje o nosso tema, como foi divulgado, o nosso tema hoje vai ser gestão se faz com números, né? Quais são os números, o que a gente precisa pensar na gestão da clínica de um modo geral, que são essenciais para a gente poder fazer uma boa gestão. Quais são esses números e por que isso é tão importante? Então a nossa conversa vai ser exatamente na escolha de quais são os melhores números, os melhores indicadores, para a gente poder aproveitar da gestão da melhor forma possível. Aí, né? Deixa eu ver aqui, a Kátia também, legal. Estão aguardando aí a entrada do Henrique aqui com a gente para bater esse papo aqui. Bom, acho que dá para a gente... Vamos aguardar só mais um minutinho aqui, que ele deve estar entrando. Vamos ver aqui. Legal. Eduardo, valeu, cara. Valeu, Edu. Douglas entrou aí também, show de bola. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal entrando? Legal. Bastante gente aí chegando. Henrique, acho que o Henrique está entrando aí. Henrique, cadê você? Aí, agora sim. Henrique. Aqui, tá entrando, cadê? Entrou? Isso, aqui, chegou. Eu falei, cadê? Tava aqui, deu certo, ó, você conseguiu me convidar. Deu certinho. Foi ótimo. Beleza. Ó, Plínio, vou falar aqui pro pessoal. O pessoal que tá entrando agora, tem um avião, um aviãozinho aqui embaixo que eu gostaria que vocês, para quem que vocês queiram convidar para estar junto com a gente na live aqui, para a gente a interação vai ser fundamental, é só clicar nesse aviãozinho e mandar para os seus amigos, dentistas, médicos, fisioterapeutas, quem que vocês acreditam que essa informação de hoje pode ser muito valiosa. Então é só clicar nesse aviãozinho aqui, vai aparecer o hall de amigos seus, você só marcar as pessoas, que aí essa imagem minha do Plínio já vão para essas pessoas, para a gente estar compartilhando esse conhecimento aí com mais pessoas possíveis, né? Show de bola, isso aí, bem lembrado. Sempre tem muita coisa boa. Vamos fazer muita interação. Eu quero saber quem que vê os números. Hoje a live, até o Kiko, Luiz, meu sócio, vou te pedir um favor. Eu vi que você está aqui, que você entrou, é um pedido em rede. Boa noite. Lá vem. É um pedido meu. Fica até o final da live e depois eu vou te ligar mais tarde ou amanhã. Você vai me falar o que você achou. Hoje a live vai fazer uma chamada oral depois, prova oral depois. A live hoje vai ser uma live um pouco diferente, porque é uma parte que o Plínio é apaixonado. Para as pessoas que não me conhecem tanto e conhecem mais o Plínio e vice-versa, eu entrei no mundo da gestão por conta do Plínio. Então, o Plínio foi meu professor, foi meu mestre, se tornou meu parceiro e hoje até meu mentor em muitas coisas que eu vou fazer. Então, é meu amigo, professor, mentor, parceiro. E ele é apaixonado por números. Então, a essência dele, eu vejo assim, ele tem várias características ímpares que o tornam uma pessoa diferenciada, mas na gestão ele sempre gostou de trabalhar esses números, e hoje vocês vão ver a importância desses números. Eu acho que hoje vai ser mais, eu vou estar aqui mais para só falar o que eu faço daquilo que eu aprendi com ele, tá bom?
Boa. Então, eu queria Vamos dar lá. essa entrada. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Hoje tem muito assunto aí. Essa uma hora de conversa nossa. Certamente tem bastante coisa para a gente. Deixa eu até abrir aqui o negócio. Tem bastante coisa para a gente falar mesmo. Bom, vamos começar pelo começo, né? Vamos começar aí já avançando com a coisa, né? Vou fazer um rápido conceito aqui para as pessoas entenderem, Henrique, do que é gestão e por que é importante ter números para isso, né? Bom, eu costumo dizer que gestão é quando eu passo a ter controle sobre a empresa. Porque senão eu simplesmente sou um executor, sou um fazedor de restauração, de consulta, de vacina, de seja o que for, né, da área da saúde. E aí eu fico fazendo. Então eu sou a mão de obra, sou a operação, mas não tem ninguém comandando o negócio, né? Pensando no negócio sob o ponto de vista de como é que eu vou fazer para ele gerar lucro, como é que eu vou fazer para ele se perpetuar, né? O negócio precisa ter resultados para poder permanecer. Ele precisa ter lucro para gerar mais empregos para mais pessoas e para fazer bem para a sociedade. Então, o negócio em si, ele precisa ser bem cuidado. Ele merece ser bem cuidado. O pensamento empresarial é fundamental para isso. Então, o que é fazer gestão? É quando eu controlo a empresa, né? Eu não espero acontecer, eu controlo a empresa. Vai ter coisas que vão acontecer que fogem do controle? Sim. Mas, de um modo geral, se eu consigo manter a linha, a direção, o caminho, fazer planejamento de uma forma específica, colocar metas específicas, quanto mais eu consigo fazer isso, mais alinhado eu estou e mais comprometido eu fico, né, com o meu resultado final, com aquilo que eu quero alcançar. Então, é legal a gente começar com essa definição de gestão. E aí, na prática, né, e aí você é um cara que conhece muito isso, porque a gente já falou desde quando você era meu aluno, depois na prática, e hoje esse é seu DNA já também, né, que fazer gestão é quando eu viro a chavinha, deixo de pensar apenas como executor, eu também vou continuar sendo executor, se eu sou um profissional da saúde, mas eu também viro a chavinha e começo a pensar em 3 detalhezinhos que a gente ensina assim para a pessoa começar. É assim que, inclusive, a gente ensina no Pleno, né, no nosso curso online. Que é assim, eu preciso pensar em recursos ou ferramentas, quais são os recursos e ferramentas que eu preciso decidir se eu vou ter ou não, se eu vou modificar, vou amplificar, vou diminuir, enfim, ferramentas, recursos que eu vou utilizar, processos, meios, métodos, né? Então, primeira coisa, ferramentas, recursos, estrutura. Segundo item, processos, que é o jeito de fazer, mecanismo, que passo a passo, que metodologia. Processos é jeito. E aí, por exemplo, como que eu vou receber bem o cliente quando ele chega pela primeira vez? Como que é o atendimento ao telefone? Então, é jeito de fazer, né? E por fim, então, são 3 coisas. Recursos, estrutura e tal, processos, e o último dessa tríade, que é fazer gestão, é controle. Como é que eu controlo a qualidade disso? Como é que eu controlo resultados? Como é que eu meço para saber se eu estou no caminho certo ou não? Em que patamar eu estou hoje, para definir um novo patamar, para colocar uma nova meta, trabalhar no sentido de alcançar esta nova meta. Como é que eu vou fazer isso, né? Então, entender isso e trabalhar nessa direção é fundamental. Então, o que é fazer gestão? É isso, é conseguir tomar decisões estratégicas, né? Conseguir pensar no longo prazo, conseguir visualizar o negócio de modo mais sistêmico e tomando decisões. Para tomar essas decisões, a gente precisa ter números. Os números. Simples assim. O engraçado, Plínio, é que assim, o dentista, muitas vezes, ele não tem essa chavinha, mas se ele resolvesse montar qualquer negócio, se ele resolvesse montar qualquer franquia, seja uma franquia de alimentação, o que fosse, se ele fosse montar uma loja de sapatos, ou uma franquia de alimentação, o que fosse que ele fosse montar, ele ia ver que ele é totalmente dependente dos números. Ele precisa de ter... o dia que ele fosse conversar para comprar essa franquia, ele ia ver que essa conversa inicial ia ser baseada praticamente em números, indicadores. E por que a gente não tem esses indicadores, esses números, indicadores para as pessoas que muitas vezes não entendem, falam assim, o que é indicador? Ele vai indicar algum ponto que você julga importante, né? Então tem
a gente vai mencionar hoje na live, o Plínio vai falar, aqueles indicadores são fundamentais para o seu negócio em si. E quando você vai adquirindo um nível cada vez mais aprofundado de gestão, você vai querendo cada vez mais indicadores de tudo. Perfeito. Indicadores de qualidade, indicadores financeiros, indicadores para você saber, eu acredito que eu acho que o principal, que é isso que o Plínio falou, é saber se você está caminhando o barco da maneira correta. Perfeito. Então, eu acho que a live de hoje, pessoal, ela vai ser uma live muito importante para a gente abrir a mente para as pessoas que não têm essa mente fechada, no sentido assim, quando eu tiver esses números, o que eu posso fazer para o meu negócio caminhar de uma maneira bem melhor, mas Isso. bem melhor mesmo, né? É isso aí. Vamos lá, Plínio. Então, vou começar por esse ponto seu aí. Indicador. Então, o que é um indicador? O nome já está dizendo, é algo que indica um resultado, indica o que está acontecendo, ele mostra, ele aponta. Então, o número é um dedo duro, né? É aquele que vai mostrar em que situação que eu estou. Eu gosto da seguinte analogia, eu acho que ela fica didaticamente legal. Pensar assim, quando você está, imagina que você está dirigindo um carro, numa estrada, e aí, de repente, você olha para o painel do seu carro, você vê um númerozinho ali, você fala, que número é esse aqui? Está marcando 180 km/h. O que será isso? Né? O que será isso? Então, se você não tem a menor ideia do que é aquele indicador, você nunca tinha visto aquele indicador, ele faz algum sentido para você? Nenhum. É só mais um número, porque você não tem a menor ideia do que seja aquilo. Agora, eu tenho certeza, se você está ouvindo a gente, você sabe que número eu estou falando, né? Então, quando você sabe o que aquele número significa, porque você vive o número, você conversa sobre o número, você vê reportagens sobre o número, você respira o número. Quando você respira o número, você conversa, você convive com o número fala com você. Então, você sabe que aquilo que eu estou falando se chama velocidade, né? E aí você olhou lá um número, 180 km/h. Que atitude você toma? Essa é uma pergunta. Que atitude você toma? Bom, e o que eu sei a respeito? Não só que atitude eu tomo, mas o que eu sei a respeito? Bom, eu sei que se eu continuar nessa velocidade, eu vou chegar mais cedo onde eu quero. Ok? Sim. Mas eu também sei que estou gastando mais combustível do que o meu carro faria numa boa relação de economia. Também sei que eu estou gastando mais pneu do que o normal, porque isso vai provocar isso. Eu também sei, e aí, esse que todo mundo pensou provavelmente, que eu estou tomando um sério risco de tomar multa. Estou com risco de tomar uma multa, né, e quanto isso vai me custar. Eu também sei que estou sofrendo um risco de ter um acidente. Sim. E por aí vai. Então eu sei de algumas coisas, mas é o número que apontou e falou assim, atenção, você está correndo risco. Não. O número é um número. O número é um indicador. Quando eu convivo com o número conversa comigo. O número me fala coisas. Essas coisas estão aqui. Eu já sabia destas coisas. O número me aponta em que situação, em que nível eu estou nesse conjunto de coisas. Quando o número me mostra isso, eu tenho que tomar uma atitude. Que atitude eu vou tomar? Bom, eu posso falar assim, bom, então eu vou pisar ainda mais porque eu preciso chegar mais cedo ainda. Aí eu olho para o banco de trás, vejo meu filhinho de 4 anos de idade ali no banco, na cadeirinha, e falo, não vale a pena o risco. Então a minha decisão, baseada naquilo que eu sei a respeito daquele número, é tirar o pé do acelerador e ir para um outro nível de velocidade menor. Você entende que o número é só um número, né? O número não está me dizendo nada. Eu é que tenho a responsabilidade de tomar uma decisão baseada naquele número. E como é que eu vou saber tomar uma decisão? Como é que eu vou saber se é melhor acelerar, desacelerar, ou se eu não entendo o número, ele não vai fazer o menor sentido, eu não vou nem fazer nenhuma coisa nem outra. E aí eu vou estar correndo risco sem saber que estava correndo risco. Que é o que acontece com a maioria dos colegas. Não tem a menor ideia que estava sofrendo risco e estava sofrendo risco. Só não estava vendo o número. Ou estava vendo, mas não estava entendendo, não estava interpretando o número, né? Então, o fundamental é que eu comece a entender quais são os números importantes para dirigir o meu carro, o meu barco, como você mencionou. Que números eu preciso para fazer meu barco ir para o lugar certo? Eu tenho bússola? Não, eu estou no oceano, olho para todos os lados, né? Só vejo horizonte de todos os lados. Não tem terra nenhuma. Para onde eu estou indo? Estou olhando para as estrelas? Alguma referência eu tenho que ter, algum indicador eu tenho que ter para saber onde eu estou, para onde eu estou indo. E quanto falta para eu chegar no meu destino na Terra de novo ali? Quanto falta? Se eu não tenho alguma forma de medir, eu simplesmente estou indo. Se eu não sei a direção, eu estou indo. Para onde? Para onde der.
essa é a analogia que a gente precisa entender, que é o que a imensa maioria dos colegas faz com a clínica, com o consultório, com a vida profissional. Simplesmente vai fazendo. Simplesmente Ele vai faz, fazendo, literalmente. Vai na operação ali, fazendo, né? Eu vejo, Plínio, é uma analogia do nome, né? Amadorismo vem da palavra amor. Você está fazendo aquilo por amor e, às vezes, você até tem resultados do seu negócio, porque você se dedica bastante, está lá em cima. Só que, será que você não poderia ter resultados melhores? Só que, será que se você está fazendo uma ação, você sabe a que ponto aquela ação gerou o resultado que você queria? Que você não mede, não tem como. Fica no achismo. Ah, quis fazer uma campanha de uma coisa ou outra. Que resultado foi? Valeu? Ah, não sei. Não sabe, exato. Você acha que valeu, às vezes não valeu. Né? Então, quando você não tem os números, você até pode caminhar. Só que você está caminhando um pouco vendado, né? Você está caminhando, na expressão goiana, na tora, né? Você está indo na tora, está indo. Só que o resultado aí pode ser até um resultado bom, só que sem medir, só que a chance de você conseguir um resultado ruim é muito maior. A chance de você realmente não saber por onde você está e sem saber para onde você está, os riscos são muito maiores, né? Vamos mencionar, por exemplo, né, alguns indicadores, que eu acho que isso é que é legal a gente mencionar hoje, alguns indicadores que são fundamentais para a gente poder fazer uma boa gestão. E eu sei, você sabe, nós sabemos aqui o quanto, em geral, profissionais de saúde, dentistas, enfim, médicos, têm dificuldades com o ato de lidar com números e de fazer a gestão. Então vamos começar dizendo o seguinte: o que é necessário para começar essa conversa? Né? O que é necessário eu ter para dar esses primeiros passos nesse sentido aqui? Quais são esses números? A gente pode dividir esses números, esses indicadores, em vários, vamos dizer assim, subgrupos, né? Por exemplo, tem indicadores que são financeiros. São números que vão me mostrar o resultado financeiro. Tem indicador que vai mostrar produtividade. Tem indicador que vai mostrar qualidade percebida. Tem indicador que vai me mostrar atividade comercial, por exemplo, né? E são coisas distintas. E eu preciso ter um pacote de indicadores, um pacote de números básicos que vão me mostrar algumas coisas. Né? Então, eu acho que fica legal, né, Henrique, a gente dividir nessa mais ou menos por aí, para a gente conseguir falar. Então, por exemplo, vamos começar mostrando um pouco aqui. Indicador de produtividade. Vamos começar por indicador de produtividade. O que é produtividade? Produtividade, ao contrário do que muita gente acha, quando eu falo em produtividade, tem gente que acha que eu estou falando de dinheiro. Não, produtividade é ritmo de fazeção. Né? Por exemplo, se a gente perguntar assim, tem dois ortodontistas aqui, a gente está conversando aqui. Aliás, tem vários que estão ouvindo a gente agora, que eu já vi aqui. E aí, dois ortodontistas, qual deles é o mais produtivo? Então eu quero saber quem consegue produzir mais em menos tempo. Né? Ou seja, quem que aproveita mais, quem otimiza mais o seu tempo, o seu recurso, tempo, para fazer mais resultado. Né? Então, por exemplo, como é que eu posso medir? Como é que eu vou saber quem é mais produtivo? Como? Mas falar, eu acho que é o Dr. João. Não, já começou errado, isso não é gestão. Isso é chute. Né? Então, gestão vamos medir. Então, qual seria um bom indicador para medir isso? Aí eu vou perguntar para a pessoa, eu vou analisar aquela pessoa. Falar assim, Dr. João, quantos pacientes, em média, o senhor atende por hora na ortodontia? Aí ele fala, no meu ritmo de trabalho aqui na clínica, eu atendo 3 pacientes por hora. Ok. E aí a gente vai lá para a doutora Marília. Doutora Marília, quantos pacientes a senhora atende por hora? Aí eu atendo 2 por hora. E a gente vai perguntar para o doutor Oscar, e o doutor Oscar fala, não, na ortodontia eu atendo, sou ortodontista, eu gosto de fazer, ele explica o seu jeito, e eu gosto de fazer 1 paciente por hora. Ok? Então, independente de quanto cada um cobra, independente de se está pagando, como, que valor, isso não interessa. Quem é mais produtivo? É quem otimiza o seu tempo fazendo 3 pacientes por hora. Isso é bom ou é ruim? Não sei. E não cabe julgar. Porque o assunto aqui, essa pergunta é qual é o indicador de produtividade. Não é indicador de qualidade, é indicador de produtividade. Então eu vou saber que essa primeira doutora aqui, ela é a mais produtiva dos 3. Se eu der a mesma carga horária, né, as mesmas 8 horas por dia,
supondo que tenha demanda de paciente para isso, porque eu vou falar, obviamente. Mas na mesma carga horária, enquanto uma pessoa consegue produzir 3 pacientes por hora, né, ou seja, vai fazer 24 pacientes por dia, o outro vai atender 8 pacientes por dia. Então, olha a diferença que consegue ter de produção, de capacidade de atendimento. Isso é produtividade. Então, com isso, a gente começa a ter uma ideia de ritmo. Muita gente também confunde ritmo, velocidade com fazer correndo e que isso então não vai ter qualidade. Não tem nada a ver. Sei lá, vou dar um exemplo disso. A pessoa faz uma restauração aqui Vou fazer um exemplo odontológico aqui, bem clássico, né? Tem aqui um hemiarco, né? E nesse hemiarco aqui ela tem uma restauração num segundo pré, né? E ela demora 1 hora para isso, né? Por que não, por exemplo, marcar uma sessão de 1h30 e fazer 2 dentes de uma vez só? Você vai usar uma única anestesia, os EPIs uma única vez, e aí vai fazer aqueles 2 procedimentos e é tranquilo, porque o tempo gasto para começar, o tempo gasto para terminar, né, que é aquela conversa inicial, a anestesia, né, depois quando termina, aquele tempo de cadeira, de sala, que tem no começo e no final do procedimento que a gente perde, não vai perder. Então o tempo útil de atendimento fica bom. Ao invés de fazer um procedimento a cada 1 hora, que era o caso de fazer uma restauração, de ocupar a sala assim, se eu faço 1h30, eu faço 2, eu na média fiz um procedimento a cada 45 minutos. Imagina isso num mês. Imagina isso num ano. Então, faz muita diferença. Mas muita. Esse índice da produtividade, Plínio, eu vejo a grande importância dele para nós profissionais é que muitos dentistas, Plínio, não enxergam isso. Eu vejo. Eles não têm essa percepção no sentido assim, quanto tempo que ele gasta para fazer uma resina, quanto tempo que ele gasta para fazer um canal, quanto tempo que ele gasta. Porque no momento que ele não tem sabe. Isso, ele enxerga o tempo que ele gasta e ele enxerga também qual que é a hora clínica dele. Ele começa a fazer os cálculos de compensa mais esse ou aquele procedimento. Compensa mais eu fazer isso ou aquilo. Porque para fazer isso, eu gasto tanto tempo de cada. Nossa, eu ganho muito mais, mas quanto tempo de cada. Que produtividade eu consigo para fazer aquele procedimento? Porque tem procedimento, por exemplo, uma prótese sobre implante. O paciente ele não faz em uma sessão. Ele tem que voltar. E depois que terminou, ele tem que voltar mais ainda para a revisão. Isso daí é um tempo de cadeira. Então, qual que é o tempo total do seu tratamento? A gente tem que saber fazer essas contas de uma maneira curta para um procedimento ou de uma maneira assim. O procedimento são quantas sessões? Você vai calculando tempo tudo, total. Né, então, e por aí vai, né? Então, ó, isso que você está mostrando, a pessoa pode perguntar, mas como é que eu vou saber? Simples. Anotando, né? Que seja num papelzinho mesmo. Estou falando sério. Então, vou fazer uma restauração. Você olha na sua agenda e fala, bom, eu faço restauração de hora em hora. Mas com o paciente eu fico só 40 minutos. Mas não é só o tempo com o paciente, é o tempo de sala. Desde o paciente abriu a porta, entrou, já está contando, a sala está ocupada para ele até ele sair. Então, quanto tempo a sala fica ocupada para cada paciente, para cada procedimento? Então, é aquela história que eu falei da produtividade. Se eu consigo fazer com que a entrada e a saída seja uma só e eu, com o paciente, possa otimizar o tempo, não é fazer correndo, eu vou fazer melhor. Então, produtividade é isso, por exemplo. Né? Já ajuda bastante ter esse tipo de informação, porque ela me dá parâmetros. Né? Eu começo a ter um pouco de noção disso, né? Então, por exemplo, nós temos aliás, quem quiser, tem esse material que eu vou falar agora, está gratuito no nosso site lá, tomasmkt.com.br, os indicadores, é gratuito, entra lá, eu acho que você vai entrar na loja, calma, não precisa comprar nada não, mas loja, e tem lá os indicadores, Tomás, a gente publica isso todo ano, são dados de quanto que as pessoas, as clínicas e consultórios pelo Brasil têm de resultado na média, né? Então, esses dados aqui indicadores 2020 são com os dados, então, consolidados de 2019. Então, a pessoa entra lá e baixa gratuitamente, é um PDF. É preço zero. Tá na loja, mas sempre foi, não é agora não. Olha, Plínio, para ter uma interação, eu queria saber o seguinte, eu vi que a Giovana participou, até porque o tempo é nosso maior custo, né? Giovana que foi aluna nossa, aluna sua aí do MBA. E sua recentemente também. Quantas pessoas aqui anotam, até o Felipe deixou anotado aqui, ó, indicadores 2020, Tomás... obrigado, Felipe. Isso aí. Já vai direto. Vocês vão ter atualizadíssimo. É um trabalho que o Plínio faz aí, a Tomás faz, de sempre estar passando isso bem atualizado para todo mundo. Indicadores 2020.tomasmkt.com.br. Obrigado, Felipe. Olha, para a gente que está aqui conversando com vocês, é legal
o coraçãozinho que vocês mandam, as interações que você tem. E a gente queria saber, assim, quem anota esses números, quem sabe o tempo que gasta por produtividade de cada procedimento, quem escrever, abana a mãozinha. E quem não... Né? A Adriana aqui até riu. Escreve eu aqui. Uma coisa assim, né? Legal. Legal, tem aula com ele toda semana, valeu. Ó, enquanto o pessoal está respondendo aqui, deixa eu falar, eu tô pegando aqui os indicadores, esse que o pessoal pode baixar, e tô vendo o seguinte aqui, olha que interessante. Aqui eu tenho, na média nacional, né, uma clínica típica que atende pacientes tipo A e B, tá assim, a média para cima, não é o classe A1, também não é o C e D, né? Porque a gente divide no trabalho assim, só para ter uma ideia. Na média, se gasta 6,2 horas para a conclusão de um tratamento. Olha que interessante. Será que você sabe medir? Será que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui estão medindo, tem esse seu número? Quanto tempo você demora para concluir um tratamento? Que você falou isso agora, né, Henrique? Sim, porque eu tenho uma sessão aqui de 40, uma de 1 hora, uma de 1 hora e meia e tal. Quanto tempo, em média, você leva para fazer um tratamento típico seu? Né? Quanto tempo demora? E aí, quanto custa a sua hora, como você mencionou, né? Já com outro tipo de indicador. Como é que eu vou saber, né? Como é que custa a minha hora? Mas tem que saber. Não dá para não saber quanto custa. É como se falasse assim, eu vou vender televisão. E por quanto? Deixa eu ver, por 1.000. E quanto custou para você? Não sei. É mais ou menos isso que os dentistas estão fazendo, né? Eu vi uma vez um filme que é Wall antes da Disney. É muito bom. E fala que ele quebrou várias vezes no início da carreira porque ele realmente não sabia fazer. Ele agia por paixão, ele era apaixonado, e era a época que ele estava começando a gravar os filmes. E eu lembro uma cena do filme que o irmão dele fala: por quanto você vendeu o filme? Ele fala assim: portanto, sei lá quantos cents, né, por hora lá, não lembro o valor certinho. Aí ele falou assim: quanto você gastou? Foi quase mais ou menos aquilo. Ele gastou pouco menos. Ele falou assim: mãe, então o seu lucro foi zero? Ele, mas aí ele ficou calado, ficou. Então, assim, o que eu vejo, e o Plínio deve conhecer N histórias aí pelo Brasil, você podia até elucidar com uma ou outra, né? Sem contar a pessoa, Plínio, de pessoas que na hora que eles começam a entender os números dessa parte do MCU, quando ele enxerga os números, pode ser agora, pode ser para frente na nossa live, o tanto que ele assusta e que ele vê que às vezes está ficando prejuízo, né? Para fazer alguns procedimentos, inclusive assim, dependendo quando ele tem algum dentista parceiro, ou dependendo quando ele atende algum convênio, e aquele procedimento em si faz ele muitas vezes ele assustar e falar: eu achava que eu ganhava dinheiro, só que, na verdade, dependendo do custo hora dele, ele está perdendo, né, Plínio? Eu queria deixar o MCU e esse detalhezinho para o final da nossa live aqui. Passar um pouquinho de alguns indicadores fundamentais, né? A gente fala desse assunto aí. Mas já adiantando, né? Algumas pessoas, quando começam a entender gestão por números, elas me falam, eu já vi isso de algumas pessoas, engraçado, algumas pessoas me falaram quase a mesma coisa. Elas falam assim, entender números, ela fala assim, me lembra aquela cena do Matrix, né? Quando o personagem principal, lá do Keanu Reeves, ele começa a entender o que é aquilo, aí ele começa a ver aqueles números que ficam correndo na tela, né, na vertical, de repente eles começam a fazer sentido. Ele olha para os números e ele está entendendo, ele está vendo imagem com aquilo, né? Ou seja, ele começa a interpretar, ele fala, agora entendi. Então, o número que era só um número, agora eu começo a entender, né? E por aí vai. Bom, então, a gente deu um exemplo aqui de números que são importantes para produtividade, para saber quem é aquele profissional de uma equipe, por exemplo, que está produzindo mais. Isso quer dizer que ele é melhor? Não, só é mais produtivo. De repente ele é mais produtivo, mas é ruim. De repente ele tem outras questões. E aí vamos emendar com o próximo, então, que é indicador de qualidade. Por exemplo, para saber isso, se ele é mais produtivo, mas não é tão bom, como é que eu posso medir? A produtividade também tem vários indicadores. Eu mencionei um só para a gente otimizar nosso tempo aqui. Indicador, por exemplo, eu posso medir de qualidade, eu posso medir retrabalho. Que poucas pessoas medem. O que é retrabalho? De cada 10, de cada 100 procedimentos que você faz, quantos voltam para ter que refazer? Uma restauração para refazer, um canal para complementar, um tratamento periodontal, uma prótese que precisou, que não ficou legal. A prótese, então, é um dos que mais dá retrabalho. Então, isso significa que o trabalho essencial da primeira produção faltou alguma coisa que gera retrabalho. E retrabalho é tempo. E tempo, como a Gi já falou agora há pouquinho e você ressaltou, é o que é mais caro para a gente. O que custa, né, para a gente,
O que a gente vende, na verdade? É tempo, né? Eu tenho um monte de material, um monte de coisa, então eu estou vendendo aquele tempo. Quanto custa aquele tempo, quanto custa esse material, mas o restante do tempo é meu. É o meu lucro, a minha mão de obra. Eu vendo tempo. Se eu começo a ter muita repetição, eu estou perdendo muito dinheiro. Porque eu vou ter custos variáveis de novo, né? De material, de luva, de coisa, tudo de novo. E eu tenho principalmente tempo de novo. Tempo meu, ou de quem está executando, né? Do executor. E tempo da clínica, que eu, como dono da clínica, não quero perder tempo. Então, se aquele procedimento durou 1 hora e teve retrabalho depois de mais meia hora para consertar, então ele não está durando 1 hora, está durando 1 hora e meia. E está custando o dobro assim, do material. Né? E aí, cara, se eu não entender o meu percentual de retrabalho, eu preciso medir isso, porque às vezes é comum, em consultoria quando a gente faz, quando tem lá 4, 5, 6 profissionais, 10 profissionais, a gente descobrir que tem um lá que é super produtivo, um é super mal de produção, ele é lento para produzir. Ok, então vamos lá, agora vamos medir qualidade. Agora, de repente, a gente vê que às vezes aquele que é mais produtivo, às vezes, ele dá muito retrabalho. Então, é uma falsa produtividade, ele está produzindo muito, mas está tendo muito retrabalho. Mas às vezes não, às vezes ele é mais rápido, ele otimiza o tempo e não tem problema de qualidade, ele é efetivo. E às vezes mesmo o mais lento, você fala, então se ele é mais lento é porque ele faz com mais cuidado, mais capricho. Não, às vezes ele é mais lento e tem mais retrabalho. Tem um monte de retrabalho. Tem um monte de retrabalho. Então, esse é um indicador importante também, medir quantos voltam. E tem que medir, e não é tão difícil medir, né? Mede com um pauzinho mesmo, anotando 1, 2, 3, 4, mede com um pauzinho. Vai anotando em algum lugar para ter um resultado no final de um período, de uma semana, de um dia, de um mês, né? Para saber. Nessa da qualidade, Plínio, pode marcar até com relação à volta e pode também ter alguma pesquisa de satisfação também com o paciente para medir. Assim, como é que tá? Por que o João, às vezes, a gente valoriza ele mais do que o Joaquim? Tem vários fatores, porque o João mostra, através de qualidade, de repetição, de tempo, que ele realmente, através dos números, que ele merece alguma coisa diferente do Joaquim. Então, o João não é porque eu gosto do João, porque me fala, não. O João mostra através de números. Eu, aliás, vou pegar uma carona nisso que você falou, né? E você sabe do que eu vou falar agora. Mas, assim, eu particularmente defendo muito que a gente possa adotar um mecanismo de remuneração do profissional que seja um cálculo que mistura a produção do profissional, ou seja, os procedimentos que ele fez, mas que também considere a avaliação feita pelo paciente. Então, por exemplo, eu combinei com a pessoa que eu vou pagar, sei lá, R$50 por procedimento que ele executou. Então tá bom, tem lá então aquele montante ele fez. Mas eu posso dizer que aquele valor pode ter aquele valor de R$50 por procedimento no final de um período, ele vai ter um fator multiplicador. Se a nota dele de atendimento do paciente for de 8,5, 8,7, sei lá, para cima, aquele fator multiplicador vai ser 1,1, por exemplo. Ou seja, ele tem 10% a mais que ele vai ganhar de bonificação por satisfação dos seus pacientes. Agora, se tiver de 7 até 8,7, por exemplo, ele vai ficar naquilo mesmo. Se for abaixo, ele vai ter um detrator, vai ser 0,9, ou seja, perde 10% do valor. Porque não basta ser produtivo, não basta executar. Tem que executar com o paciente gostando. O paciente tem que ficar satisfeito com aquilo, sem retrabalho. Então, esse é um bom indicador também, satisfação do cliente. Uma nota, estou dando um exemplo de uma nota de satisfação do cliente, né? Gente, e eu vou pegar esse gancho dessa nota, a importância desse número é tão grande para que essa qualidade, que aí você pode medir várias coisas, além de você profissional, independente. Se você falar assim, nossa gente, mas eu atendo sozinho, eu vou medir lógico que você vai medir você. Até porque, eu vou te ser muito honesto, às vezes você acha que está sendo muito educado, às vezes você acha que está sendo flexível na hora que você passou o orçamento para o paciente, às vezes você acha que você está sendo excepcional, mas na visão dos pacientes, talvez você não está sendo. Às vezes, se o paciente já está te dando uma nota e você vê que isso não aconteceu com um paciente, mas foram com 2, com 3, que tem uma recorrência, aí você fala, poxa, eu tenho um ponto aqui que eu tenho a melhorar. Às vezes sua secretária não te conta e você se acha o bambambam. E às vezes exatamente.
o problema é você mesmo, você que é o dono. E se você tem outros profissionais junto com você, às vezes o problema não é nem outro profissional, às vezes é você. Então, independente, se você é um só no seu consultório, você ter esses indicadores de qualidade, de tudo, é fundamental para você saber de você. Né? Isso é essencial, né, Plínio? E algumas pessoas me perguntam com frequência, e alguns devem estar pensando aqui, mas como é que eu vou medir esse tipo, transformar isso num número? Tem várias formas, várias. Mas, por exemplo, pode fazer um questionário com 4 ou 5 perguntas só. Ao final de cada sessão, o paciente acabou tendo na sala de espera, ou recebe um SMS, não importa. Mas vamos imaginar que seja na sala de espera. Tem 4 perguntinhas. O que você achou da cordialidade do profissional, da segurança que ele passou, da mão do profissional, se foi mão pesada ou não, e como é que foi uma nota geral? A pessoa dá essas 4 notinhas, por exemplo, igual a gente faz com o Uber, não dá uma notinha ali de 0 a 5, pode dar 5 estrelinhas ou pode ser uma nota de 0 a 10, por exemplo. Pronto, e aqui essas notas vão se acumulando ali, então a gente passa a ter uma nota. E você vai descobrir que a sua nota flutua aqui, ela flutua, não é da sim, não. Geralmente ela flutua dentro de um patamar. E aí, por exemplo, a pessoa, vamos supor que eu estou medindo, a minha secretária ali está sempre anotando essas informações que os pacientes estão respondendo, e eu tenho, então, o meu indicador em tempo real, eu estou vendo ele. Então, vamos supor que o Plínio lá, o Dr. Plínio, está com 8,7. Aí eu tenho que pensar assim, eu mesmo, para mim mesmo, tá bom 8,7? Não, Plínio, você pode ser melhor que isso. Então, qual item está baixando a minha nota? Ah, é o jeito de falar, é como eu estou me comunicando de uma forma meio dura, talvez. Então, eu começo a entender, bom, eu tenho que melhorar como a pessoa que vai humanizar um pouco mais, vou falar um pouco de uma forma mais carinhosa, talvez. Então, eu começo a melhorar. Quando você vai dando feedback para as pessoas, é igual o velocímetro do carro. O número começa a falar com você. O número te diz isso, né? O número está te dizendo, olha, melhora, cara. Melhora a sua mão está com mão pesada. Você está atrasando muito, os pacientes estão reclamando que está atrasando muito. E aí você começa a melhorar. E o aperfeiçoamento vem porque eu tenho um número. E eu começo a colocar meta para mim. Vou colocar uma meta. Até o final desse mês, ou nas próximas 3 semanas, seja o que for, eu vou atingir a nota 9. Pelo menos. Aí vou batalhar aqui que eu vou fazer. Eu começo a montar um planinho na minha cabeça para melhorar esses pontos e chego na nota 9. Aí eu vou ficar bom. Não, agora eu quero chegar em 9,2. Vou batalhar. E assim sempre. É uma disputa com você mesmo. E ela é muito boa. Eu conheço o Plínio aqui. Eu tenho um amigo aqui em Goiânia que ele fez isso. E os pacientes relatavam aquilo que ele não era bom, a própria equipe dele relatava naquilo que ele não era bom, e ele procurou fazer trabalho com coach, fazer trabalho para ele melhorar, e ele melhorou muito. Então, assim, legal. Eu vejo que você tem como... E outra coisa, a gente está citando a gente, profissional, mas às vezes você vai descobrir que você tem um furo no balde com a sua recepcionista, com a sua auxiliar. Isso, porque às vezes o paciente pega e fala assim, olha, sua auxiliar está sendo assim, assim, assado. Olha, eu liguei para ela para isso. Ela falou, assim, às vezes você coloca o score de nota e um espaço para a pessoa fazer críticas e sugestões. Então, você é avaliado, seu auxiliar é avaliado, seu ambiente do consultório pode ser avaliado. E aí você tem um score certinho. Você sabe como é que está você, como é que está o ambiente, como é que está seu auxiliar, e aí você vai medindo sua qualidade, não por achismo, não porque você acha que seu consultório é bom e que você é o melhor dentista. Você tem números que fazem isso. Né, Plínio? É isso que nós estamos falando. Gestão se faz com números, porque aí eu tenho controle, porque aí eu sei o que está acontecendo, eu sei onde está o buraco do balde, o furo do balde, para saber o que eu preciso consertar. Se é minha recepção, ali que não está legal o atendimento, é ali que eu vou investir nela, na secretária, pagar um curso para ela, porque vale a pena, porque o meu cliente vai ficar mais satisfeito ele vai trazer mais pessoas, ele vai falar para outras. Então, aquilo volta para você, esse investimento volta. Se você está medindo, você sabe inclusive quanto volta. Você que não mede nada, chuta o tempo inteiro. Se vai dar certo ou não, é chute. A parte financeira que o Plínio vai comentar. Nessa parte aí de avaliação da qualidade, é tão interessante que se hoje você liga para qualquer banco, se você liga para a operadora de telefone, se você liga para qualquer serviço no geral, o que a pessoa sente? Como ela sente que ela está sendo avaliada, é interessante que no final ela pede, você podia responder a pesquisa? Na hora que eu desligar o telefone, por exemplo, se você ligou para a TIM ou a Vivo, você podia responder a pesquisa de satisfação no final, que nota, e normalmente eles têm um questionamento. Por quê? Tem que saber. Por quê?
por que você está dando aquela nota ou não, entendeu? Eles querem saber porque eles precisam de um atendimento telefônico. E a gente tem que melhorar o atendimento telefônico, a gente tem que melhorar o ambiente, a gente tem que melhorar a gente como profissional para ter uma qualidade maior ou menor através de números. Não, gente, não é através de achismo. E se uma companhia grande faz isso, por que você não pode fazer? Né? É que as pessoas às vezes têm medo de fazer porque acham que é muito difícil, que a grande consegue porque ela faz com complexo, por exemplo, depois da ligação, aí passa por um robozinho que vai mandar eu colocar no telefone e fala, mas eu não tenho isso. Você não precisa disso. Você pode ter um sisteminha que a pessoa coloca lá num tablet, você pode pedir um SMS, avalia, dá uma nota 0 a 10 de SMS e alguém lê, que seja, ou seja, não encontra desculpa para não fazer, entendeu? Tem que fazer. Chega de desculpa, faz o negócio que precisa ser feito, né? Então a gente fica com medo, achando que precisa de um software Mega Blaster. Não precisa. Se tiver tudo isso, melhor. Facilita o processo. Mas não fica dependendo dessas coisas. Faz o que precisa ser feito. Mede as coisas, né? Por exemplo, eu estou olhando aqui para um indicador que a gente tem nos indicadores. Vou até fazer um desafio rápido. Vamos ver se alguém consegue matar a charada aqui. Qual a região do Brasil entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, né? Qual a região do Brasil tem, em média, a maior taxa de ocupação de sala? Ou seja, uma sala típica, né? Quanto daquela carga horária total que você tem ali, qual região do Brasil, na média, ocupa mais? Vamos dar uns segundinhos para ver se alguém sabe responder isso aqui, ou se chuta bem. Então, qual região do país, na média, né, na média das classes, para quem atende um público AB, tá bom? Público AB. Não estou falando do A1, não estou falando do C e D. Só para esse exemplo, tá? Mais uma vez. Será que alguém consegue chutar aí qual a região? Será que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Enquanto o pessoal pensa aqui, Plínio, eu estou vendo aqui que a Sheila fez uma pergunta. Ela falou assim, o difícil é ficar vendo tudo que a secretária faz enquanto a gente está lá dentro. Sheila, na verdade, essa pesquisa vai te ajudar ao paciente dedar para você no bom sentido, contar para você no bom sentido, aquilo que você não está vendo, entendeu? Então, assim, uma outra pergunta que eu vi aqui para cima, que uma pessoa perguntou com relação assim, se a odontologia digital ela vai vir, então, para a gente otimizar esse retrabalho. Se você conseguir trabalhar bem com ela e você vê que com ela, aí, através de números que você anotou, olha, eu estou atendendo um paciente, estou conseguindo atender numa menor quantidade de tempo, porque eu medi, eu sei quanto tempo que eu gasto com o convencional e com esse. O resultado estético final está ficando do mesmo jeito, estou gastando menos tempo, isso está sendo favorável para mim? Aí sim, ela veio para somar. Então, o importante é você ter talvez mais um software de gestão do que pensar na odontologia digital de uma forma mais clássica, como as pessoas estão mencionando hoje. O que facilitaria é um sistema, software, alguma coisa disso. Aí sim, para esse efeito, né? Eu estou vendo as respostas das pessoas aqui. A maioria está dizendo que cada um está respondendo da onde que ele está, né? Quem é do Sudeste fala Sudeste. Talvez. Mas eu vi que, eu não consegui ver todos aqui, mas eu reparei que a Vanessa acertou. Centro-Oeste. Região Centro-Oeste, aí onde você está, né? Região Centro-Oeste tem uma ocupação de 71% na média de clínicas que atendem um público AB, tipicamente, né? Ali. Então, região Centro-Oeste. E a menor de todas é o Sudeste. 65%. A média está em 68% no Brasil, tá? A média nacional de ocupação. Então, assim, para a gente pensar, no Brasil como um todo, quanto que se ocupa de verdade dessa minha carga horária? Quanto se ocupa de verdade? Na média nacional, 68%, vamos arredondar, 70% dela, né? No número mais exato, Centro-Oeste tem 71%, e Sudeste 65%, tem um pouquinho abaixo dessa média aí. Mas foi legal a brincadeira para a gente conseguir entender. Foi a única que acertou aí. Legal, vamos falar de um outro indicador agora, de indicadores comerciais. O que é um indicador comercial? Né? É saber como eu estou vendendo, quanto eu estou vendendo, se eu estou na linha certa ou não, se eu estou fidelizando ou não. Então, tem vários, tem centenas de indicadores que a gente pode recomendar. Mas acho que o indicador básico do básico chama-se taxa de conversão de orçamento ou taxa de conversão de oportunidade.
né? E só nessa pergunta eu já vejo que o povo não sabe lhufas, né? Chuta que é uma beleza, né? O indicador comercial, por exemplo, a taxa de conversão, de uma forma simplista, seria assim, de cada 10 orçamentos que você faz, quantos fecham? Quantos fecham? Então essa seria a primeira pergunta, né? Isso é a taxa de conversão. Então, se eu tenho na minha equipe 4 profissionais que fazem avaliação, eu não gosto da palavra orçamento, mas vamos usar aqui porque todo mundo entende bem o que eu estou falando. 4 profissionais da minha clínica, o paciente chega, caiu com quem caiu ali, né? E faz a avaliação. É extremamente comum, né, quando a gente faz uma avaliação mais de perto, numa clínica, ver que um determinado dentista, um profissional, tem uma taxa de conversão de 80%. Ou seja, 8 de cada 10 pacientes que não vão com ele fecham. Que o cara tem uma capacidade de transmitir segurança, ele fala com assertividade, ele transmite paz para o paciente. O paciente fala, pô, isso aqui é legal, eu senti confiança, o jeito com que ele argumenta, a lógica, o raciocínio que ele utiliza, né, o paciente compra a ideia, né, faz o tratamento. E às vezes tem outra pessoa na mesma equipe, ou seja, um daqueles 4, que tem, é comum que eu estou falando, tá? É super comum. A pessoa tem 20% de taxa de conversão. Ou seja, de cada 10, 8 são perdidos. 8 pacientes que vieram, que ouviram seu nome. Olha quanto a gente já investiu para trazer o paciente, para ele conhecer meu trabalho, para a turma pegar um dia, agendar, pegar, ir até lá, estacionar o carro, passar por você. Ou seja, 8 foram embora, se perderam, não ficam, porque a pessoa apresentou de qualquer jeito, fez uma consulta correndo, não explicou, falou em linguagem técnica, o paciente não entendeu bulhufas, não passou segurança, seja o que for, né? Não estava vestido legal, a pessoa ficou, não sei, tá meio sujinho essa pessoa, sei lá, né? Então, pode ser um conjunto de coisas, né? Então, mas às vezes você tem lá uma pessoa com 80% está com 20%. Então, uma sugestão que a gente faz, quando isso é possível, se você descobre esse tipo de situação numa clínica, então, o que eu faria como gestor? Do dia para a noite, eu falo o seguinte, doutor fulano, faz o seguinte, o que tem 80%, vamos combinar o seguinte, a partir de hoje eu vou concentrar todas as avaliações aqui no senhor, vai passar o dia inteiro fazendo isso, eu remunero ele bem para isso. E pego aquela doutora, que é às vezes uma excelente protesista, por exemplo, ela é uma excelente fazedora, mas ela é uma péssima vendedora. Então, ok, então eu contrato ela para ser fazedora e tiro os orçamentos dela. Fazendo isso, em 1 mês ou 2 meses, eu dobro o faturamento da clínica. Dobro, literalmente. Então, cara, então não é captar cliente, não. É gestão. Eu preciso ter números para entender qual torneirinha que eu vou mexer. E tem coisas que são tão simples quando eu começo a medir, que o número parece que ele salta na minha cara. Ele fala comigo, ele me dá uns tabefes, assim. O número fala, cara, olha o que você estava perdendo. Olha quantas oportunidades foram jogadas no lixo, porque alguém não soube acompanhar, não soube olhar para isso, e estava ali o tempo inteiro. É incrível isso, né? Acho que a sua experiência na clínica com relação a isso é bem grande também, né, Henrique? As pessoas não anotam isso, não anotam nem assim, ó, não anotam essa taxa de conversão, não sabem o ticket médio delas, que é em média, né, quanto que o paciente gasta. E também é o seguinte, muitos não anotam, Plínio, que eu vejo, até tá ligado a número, né, mas nessa parte da conversão que você falou, ela não anota que o seu João, o seu Joaquim, fez a consulta hoje, e ele falou assim, eu vou pensar, eu entro em contato, ninguém anota para às vezes daqui uma semana, tá ligando, seu João, e esquece, seu João, esquece. Seu Seu João foi lá, conheceu, normalmente, essa pessoa, eu não sei se é porque é dela, essa pessoa que é muito boa para fechar orçamento, que você comentou, que ela fecha normalmente 80% aí. É engraçado, Plínio, que eu adoro conversar com dentista, você também gosta. Essa pessoa, ela é uma pessoa normalmente... É engraçado, ela fecha mais e ela não gosta de perder também. Então é interessante que essa pessoa que fecha 80%, ela tem mais preocupação de anotar, porque ela não quer perder ninguém. O seu João veio aqui, semana que vem, ela quer ver se o seu João vai voltar. Gente, liga para ele, se for necessário eu vou ligar. Eu já notei isso. E aquela que faz 20%, às vezes, o paciente na semana que vem, vai ligar, ela nem lembra de ligar para ele. Porque ela não tem nem anotação de quanto que ela converte, e ela não tem nem anotação quem que ela fez a consulta. Eu não sei se isso é um pouco inerente à pessoa. Pode ser melhorado? Lógico que pode. Mas, como gestor, isso que o Plínio falou, já é uma mudança de chave automática. E se você é o próprio dono do consultório, que você fala, nossa, minha taxa de conversão está muito baixa. Será que eu não tenho que fazer um curso de vendas? Fazer o somar?
aprender um pouquinho mais sobre como fazer a sondagem, fazer a abordagem de maneira correta, oferecer o produto de maneira correta, o tratamento, porque às vezes se é algo que você não está muito bom e você tem um número que não está muito bom, você pode estar melhorando isso ou contratar uma pessoa para fazer isso melhor que você. Claro. E exatamente isso. Muita gente até me pergunta, né? Mas quem tem que vender, quem tem que fazer o fechamento? O dentista ou uma pessoa que vai fazer o fechamento ali depois? A resposta é tanto faz. Depende do que funciona para você. Eu, por exemplo, sempre gostei de vender. Eu amo vendas. Tanto é que eu criei o método São Marta porque eu amo vendas, né? É uma das coisas que eu mais gosto de ler e estudar até hoje. Eu assino revistas de venda, leio vendas, enfim. Então, como eu vendo bem e tenho prazer em fazer isso, então para mim é legal. Por que eu vou passar para outra pessoa se eu domino o assunto e gosto de fazer? Então eu mesmo vendo. Mas tem muita gente que eu conheço, colegas, que são travados, mas travados assim de marré, né? Assim, não consegue, tem medo, tem vergonha do preço, não consegue fazer. Então, tranquilo, cara, relaxa, passa para outra pessoa fazer o fechamento. Mas, de qualquer maneira, a venda principal não é aquela pessoa que faz, tá? Cabe aqui a dica. Essa pessoa que você vai contratar, ela faz só o fechamento. Mas se a pessoa não sentiu segurança no o que vende, não é o argumento. Não é o super argumento. O que vende é a segurança clínica, é o que eu estou passando para a pessoa, é falar que o seu caso é este, eu sei resolver, olha meus exemplos, fica tranquilo que nós vamos fazer isso, os passos são assim, tal. A pessoa ficou segura, depois ela vai acertar a questão financeira. A questão financeira é de menos. Se o que não vende, geralmente, é que a pessoa não entendeu o que você está falando, você explicou mais ou menos, ele não sentiu segurança, viu que o cara é mão pesada, falou, nossa, tô fora, cara, tô fora. Essa parte de vendas, depois a gente pode até fazer uma live, que eu sinto que é um gargalo, Plínio, de muitas pessoas, da gente falar do SOMAR, né, que é o método que o Plínio desenvolveu. Eu acho ele fantástico, porque ele é bem didático. Então, ele vai passar para o profissional, mais ou menos, como é que você pode fazer o passo a passo e conseguir oferecer aquilo da melhor forma para o paciente. Porque muitas vezes, assim, eu vejo que o problema, o profissional é bom, ele é competente, só que ele não consegue, por alguns pequenos detalhes, dar esse passo a mais, né? Ele se para aí. Continue com os indicadores, senão a gente vai ficar falando aí. Só tem 9 minutos, viu? Putz, só 9 minutos. Você tem que falar da MCU ainda, você prometeu. MCU não sei se vai dar, mas vamos falar dos vamos completar os indicadores, isso eu prometo. MCU, e obviamente a gente faz outro, tá tudo certo. MCU a gente pode fazer uma específica, porque ela é muito longa, né? Mas vamos lá, terminar os indicadores, que o nosso propósito de hoje é que gestão se faz com números, quais são os números essenciais. Então vamos falar dos números essenciais. A MCU, que é essencial também, mas a gente explica numa outra. O pessoal deve estar perguntando, que raio de MCU? Aguarde cenas do próximo capítulo, então. Mas, bom, e tem muita coisa para a gente falar ainda de indicadores comerciais, mas vamos então passar para o último dessa sequência, que são os indicadores financeiros, né? Então, indicador financeiro, a gente tem o que efetivamente entrou de caixa, o que efetivamente entrou. Este número tem que ser medido de uma forma diferente do que eu vendi, né? Então, de uma forma genérica, o valor que entrou para mim, que entrou na clínica, no consultório, naquele mês, naquele período, esse número a gente chama de receita. É o caixa, ele entrou, é receita. E quanto eu vendi, geralmente no varejo, né, a gente chama simplesmente de faturamento. Então, faturamento é o que eu vendi. Eu posso ter vendido um montão, mas ter 0 de caixa. Se eu vendi tudo faturado para 30 dias, por exemplo. Então, esses números não podem ser misturados. E quando eu começo a perguntar para a pessoa com relação ao faturamento, a primeira bagunça que eu vejo é porque isso aqui eu vendi, mas entrou? Não, mas tá para lá, isso aqui entrou, fica uma salada. Então, assim, a análise desse número que entra se eu estou falando em regime de caixa, ou seja, se ele efetivamente entrou, ou regime de competência, que é hoje eu vendi, mas então é competência de hoje, mas ela só vai se efetivar, só vai se transformar caixa talvez daqui a 15 dias, uma semana, daqui a um mês. Então, a gente tem que fazer essa anotação separada. E não é tão difícil você começar a pensar, mas hoje eu vendi quanto? Hoje. Termina o dia e anota. Hoje eu vendi 20 mil reais. Eu vendi. Aí a outra pergunta é, e quanto entrou hoje? Hoje entrou 250 reais. Por quê? O que entrou é uma pergunta. E quanto eu vendi é outra pergunta. Então, quando eu começo a ter esse hábito de anotar isso separado, ele começa a ficar fácil. Eu começo a entender que uma coisa é vender, outra coisa é entrar. Posso ter vendido 20 mil e entrado 20 mil? Pode. Se eu vendi tudo à vista, né? Aí vai ser igual. Mas
senão são informações diferentes. Então, de finanças, o primeiro indicador que a gente tem que começar a entender e como anotar, e não é tão difícil assim, é que uma coisa é o que entra e sai, né? E outra coisa é o que eu vendo. Ou seja, vendi um tratamento, fechei um tratamento hoje. Quanto? Você fechou? 7.400, então anota. Pronto. Isso é o que eu fechei. Eu somo esses valores. Me dá um panorama bem legal. Eu começo a enxergar o que eu estou vendendo, se estou transformando em caixa logo, se estou parcelando muito ou não. Eu começo a enxergar essas coisas, né? Outro indicador financeiro, só para mencionar mais um aqui, que o nosso tempo está super acabando já, é com relação à lucratividade, que é outro número extremamente importante. O que é lucratividade? Isso é fundamental. Tudo que entra, caixa, com tudo que sai, efetivamente, no mês, sobra alguma coisa, certo? Esse valor que sobra, como é que chama? Lucro. Né? E este lucro, que isso aí eu não vou entrar em discussão agora se é lucro líquido ou não, enfim, de uma forma bem simplista. Entrou, saiu, lucro. Para hoje, para a conversa de hoje, ficamos por aqui. Entrou, saiu, lucro. Este lucro que sobra é quantos por cento do que entrou? Por exemplo, entrou 100 mil, saiu 80 mil, sobrou 20 mil. 20 mil é quantos por cento de 100? 20%. Então significa que eu tenho uma lucratividade de 20%. Então se a gente fala lucratividade de 20%, significa que de toda a grana que está entrando no mês, eu estou conseguindo ficar para mim como lucro, né, 20%. Olha que legal. Então eu começo a entender qual o percentual que de fato sobra para mim. Porque uma série de coisas que vai entrar desse valor, eu vou gastar, que tem a ver com a MCU, né, Henrique? Eu vou gastar com um monte de coisa, eu vou gastar com imposto, vou gastar com gente, vou gastar com o tempo da sala, com os custos fixos e variáveis, etc. Comissões, taxa de cartão. Então, tem a soma do que eu gasto que tem a ver com aquele valor. E quanto que de fato sobra? Então, a MCU é uma lucratividade calculada por unidade. Isso é MCU, de uma forma simples agora para as pessoas entender. Então, eu vou calcular da clínica? Sim. Mas eu também posso calcular por restauração, por prótese, por consulta, por vacina, por sessão de terapia, seja o que for. Né? Quanto eu cobro, quanto me custa e quanto sobra. Esse quanto sobra a gente chama de MCU. Né? É isso. Então, saber MCU é fantástico, é fundamental. E a gente pode até numa outra live depois desdobrar mais a MCU. Mas é importante a gente entender o conceito, né? Que se eu entendo a lucratividade, quanto é importante eu saber isso do meu negócio, eu consigo ter a real. Porque às vezes estou ganhando um dinheirão, estou ganhando lá, 200 mil está entrando, mas a pergunta é quanto sobra, quanto fica? Tem um cliente nosso de consultoria atualmente aqui que tem um valor lá de 400 e poucos mil reais que entra todo mês ali. E quanto sobra? Nada, porque ele está ficando negativo. Então, se você olhar para a clínica da pessoa e falar, uau, essa pessoa está ganhando muito dinheiro. Não está. Por quê? Porque ela está com um custo operacional nesse momento em desequilíbrio. Uma série de circunstâncias, não é o caso, né? Mas então está em desequilíbrio. Então, simplesmente eu saber receita, não quer dizer que eu tenho lucratividade. E tem gente aí que tem uma receita de 50 mil reais e com uma lucratividade de 30% está colocando mais dinheiro no bolso do que esta pessoa, por exemplo, que ganha 400 mil bruto. Né? Olha que coisa. Então, entender isso é fundamental. Nosso tempo está estourandão aqui já, né? Tá. Legal, vamos para as conclusões finais aqui, então. Olha, assim, eu adoro esse tema e eu acho que a base de você começar a entender da gestão e fazer as suas ações é tendo esses números. Isso que o Plínio falou é fundamental. E tem gente que não tem nessa parte financeira, eu acho que de todos, para ser bem honesto, produtividade, da parte de qualidade, todos são importantes, mas eu acho que a finança é o mais essencial do seu negócio de ter, que é até uma maneira simples, não, quando está entrando, tem gente que não sabe, não tem esse controle do que vai entrar mês que vem, do que vai entrar no outro, porque você sabendo isso, você sabendo da maneira que entra, o que você tem provisionado para estar entrando, você pode saber, posso comprar isso parcelado, não posso comprar parcelado, é melhor eu negociar isso à vista. Você pode pensar e fazer um planejamento estratégico de várias maneiras, porque você tem os seus números na sua mão. Se você não tem os seus números na sua mão, gente, às vezes você vai falir por não ter esses números, né? Temos 30 segundos, 40 segundos aqui. Então, pessoal, muito obrigado pela participação hoje. Espero que tenham gostado, né?
que tenha valido a pena. Depois vocês comentam com a gente, comigo, com o Henrique. E semana que vem a gente está de volta. A gente vai marcar aqui um horário certinho, a gente avisa vocês. Semana que vem a gente volta numa nova live para a gente falar de outro assunto. Depois a gente vê se vai ser MCU ou algum outro. Semana que vem a gente está aqui de volta. Forte abraço, boa noite para todo mundo. Muito obrigado. Obrigadão. Grande abraço. Valeu, Tchau, valeu. tchau. Tchau, tchau. Valeu.